Amém, queridos. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias. É uma bênção, então, prometida àqueles que seguem a fé de Abrão. Amém? Se você tem a mesma fé, anda nas pegadas da fé de Abrão, esta promessa, esta bênção é para a sua família, é para a sua casa, é para o seu lar, para os seus filhos. E é muito importante nós perseguirmos isso. Eu penso muito uma vez eu vi um escritor falando que nós somos atirados no mundo. Nós somos, é como se nós fôssemos jogados no mundo. Por isso nós temos essa sensação de angústia, de aflição, porque a gente é atirado nesse mundo, já chega aqui, o mundo já está assim. Quando eu desperto, o mundo já está funcionando e eu sou lançado nessa realidade. E quando me dou conta, estou perplexo, não entendo o que está se passando comigo muitas vezes, muitas emoções, muitos sentimentos. Mas o homem é atirado no mundo, jogado no mundo, com um monte de necessidades afetivas, emocionais, que eu nem sei que eu tenho. Só sei que as coisas batem no meu coração de um jeito, né? Mas tem uma situação que nos protege dessa realidade de ser lançado no mundo. Nós não somos lançados no mundo, pelo menos a maioria de nós, sem um arco de proteção. Graças a Deus. Uma coisa muito importante para nós entendermos, Deus falou muito comigo sobre isso, eu meditei, refleti, isso falou muito forte comigo, que as coisas que nós precisamos para construir uma boa casa, um bom lar, uma boa família, não são coisas que acontecem de modo automático, sem um trabalho muito grande, mas embora nós não tenhamos de imediato, presta atenção, eu não tenho de imediato as virtudes, os conhecimentos e as habilidades que eu preciso para construir uma boa família. Mas a Bíblia nos dá a certeza de que, embora eu não tenha isso imediatamente, cada um de nós tem o potencial para isso. Preste atenção nisso. Cada pessoa aqui tem o potencial para realizar o êxito na sua vida e na sua casa. Isso, embora pareça óbvio, é algo fundamental para você entender que dentro de você existe um potencial. Quando você casa, o teu sonho é uma casa que tenha afeto, que tenha harmonia, que você não seja frustrado por conflitos, né, que te humilham, que te acendem a raiva, gritarias. Ninguém quer uma casa assim. E salvo as pessoas que sofrem de uma deficiência grave, física, mental, é óbvio, que tem o potencial atingido por uma enfermidade, normalmente as pessoas têm em si o potencial do êxito para a sua vida, porque Deus fez cada um assim. Quero ouvir um amém? Amém. Deus nos dá aqui uma promessa. Ele fala, essa promessa que é de Abrão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer,
cada família que é construída tem um potencial para ser uma família com êxito. Mas potencial não é igual a realização. Quero ouvir um amém. Amém. É muito importante você entender isso, porque Deus nos lança no mundo, Deus lança você no mundo com um tremendo potencial. E Ele lança você no mundo para você realizar o potencial que você tem na tua alma. E é esse o desafio da vida. Eu entender o potencial que eu tenho e trazer ele para a realidade. Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 1 ele fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus, etc. Aí no verso 2 ele fala: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Ele diz no verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou. Diga, abençoou. Isso significa que ele não vai abençoar, ele já abençoou, né? Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já nos abençoou com todas as bênçãos. Isto está falando do potencial de êxito que Deus põe em cada um de nós. Quero ouvir um amém. Eu já tenho em mim o necessário para eu realizar o que eu desejo na minha alma. Uma família feliz, uma profissão bem realizada, ser um bom pai, ser um bom profissional, ser um bom marido. Isso já está aqui dentro de mim. É isso que a palavra está falando. Mas o potencial não é igual. O que nós precisamos entender que potencial e realização são coisas que se relacionam, mas não são a mesma coisa. Deus já me abençoou com todas as bênçãos, mas eu ainda não sou a bênção. Eu preciso atualizar, trazer para a atualidade a bênção. Que coisa fantástica! Uma bolota de carvalho, uma semente, uma bolotinha de carvalho tem o potencial de ser uma árvore de carvalho. Esse é o potencial, esse é o destino da bolota. Que coisa tremenda isso. Uma semente de milho já tem o potencial de inúmeras espigas de milho. Esse é o destino da semente. Perceba a lição da natureza para cada um de nós. Deus já pôs o destino dentro de nós. Deus pôs uma essência em nós que cabe a nós trazer para a realidade. Que coisa linda, querido. Mas a semente de milho pode ser frustrada e não ser nada, assim como uma bolota de carvalho. Um músico, um jogador de futebol pode ter um talento imenso. Um artista. Às vezes a pessoa tem tanto talento. Nós vemos jogadores de futebol com um talento absurdo, mas também nós vemos a frustração do talento. Agora, às vezes, quando o sujeito tem muito talento, investe, você tem um monstro, como o Messi, por exemplo. Porque aí, quando as duas coisas casam, quando as duas coisas se planificam, o talento, o potencial, com o investimento da vida, energia, dedicação, aí você tem o gênio. Mas nós não precisamos do potencial do Messi para ter êxito na vida. De que maneira alguém pode realizar seu potencial? Como é que eu trago? Porque eu preciso tirar do estado de potência que está dentro de mim para a realidade. É isso que eu quero com a minha família, é isso que eu quero com a minha profissão, é isso que eu quero com a minha igreja. Essa igreja tem um potencial maior, muito maior do que nós estamos vendo. Essa igreja tem um potencial imenso
de atingir vidas, de crescer, de abençoar, de realizar. Nós não sabemos. Nós não temos ideia de qual potencial é esse, porque depende de cada um de nós, mas ele é imenso. Agora, como é que eu trago para fora? Como é que eu atualizo o meu potencial? Eu queria falar que são importantes, tanto para eu transformar minha casa em algo bonito, como eu quero, como eu desejo, como você deseja, porque esse potencial está na sua família, a sua família tem esse potencial. Quero ouvir um amém. Você como pai tem esse potencial, como filho, você tem esse potencial, e nós podemos realizar ele. A primeira coisa é cultivar, diga cultivar. Não é isso que nós fazemos com a semente? Como é que a semente brota? Como é que eu cultivo, eu planto, eu cavo, eu adubo. Eu entendo o potencial da semente, eu entendo o que ela precisa, e eu cultivo, eu me dedico, eu adubo, eu espero a chuva, espero a intervenção do imponderável seja favorável ao meu investimento, à minha energia, e Deus concorre com aquele que trabalha, com aquele que investe. Deus abençoa seu investimento, sua dedicação. Cultive uma boa casa, uma boa família. Cultive o potencial que Deus plantou maravilhosamente na sua alma. Eu ainda não sou sábio, mas eu tenho potencial para ser. Eu ainda não sou amoroso com a minha mulher, como eu deveria ser, mas eu tenho potencial para ser. Se eu começar a investir, se eu começar a cultivar, se eu começar a adubar, se eu começar a falar, se eu começar a me comportar, aquilo que eu não tinha eu começo a ter, porque no fundo eu já tenho. Eu só preciso investir, eu só preciso cultivar, eu só preciso plantar, eu só preciso realizar as ações que são compatíveis com aquela coisa, para que ela brote espontaneamente na minha vida. Ah, mas eu sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa que não gosto de falar, de afeto, eu sou uma pessoa trancada. Não. Você pode vencer isso. O que você precisa é agir na direção do potencial que Deus já plantou em você, para você abençoar a tua casa, teu lar, teus filhos, e aí tua família vai ser uma bênção. Deus plantou em nós tudo que nós precisamos para ter êxito, como marido, como pais, profissionais. Eu gosto da palavra lá em Gênesis. Moisés escreve que quando Deus está criando, Deus cria a erva que dá semente e o fruto que tem a semente nele. Ou seja, cada fruto tem uma essência para gerar o seu potencial dentro dele. Essa é a ordem da natureza, não pode ser diferente conosco, porque Deus nos fez, o mesmo Deus que fez a natureza, para nos ensinar muitas vezes, fez a nossa alma. O Salmo 139:13 diz: Tu criaste o meu interior. A alma humana não é um acidente evolutivo. A alma humana foi desenhada por Deus. Quer dizer, Deus criou a minha alma com um potencial tremendo de realização. Quero ouvir um amém. Eu posso sim ser mais amoroso do que eu sou. Eu posso sim ser mais habilidoso do que eu sou na minha profissão. Eu posso sim fazer coisas que eu não sei fazer, aprender, realizar, crescer, porque é esse o potencial que Deus pôs em você. A segunda coisa que eu preciso, além de cultivar, é crer no potencial. Esse é o problema. Eu não creio muitas vezes que eu tenho esse potencial, porque eu sou muitas vezes uma fábrica de insegurança, de incertezas. Por isso que a pessoa com autoconfiança, ela é mais poderosa na vida. Ela acredita em algo que ela realmente tem. E quando eu acredito que eu realmente tenho, eu acerto. Eu
vou usar de novo futebol, me perdoe. É a minha metáfora favorita. Você vai bater um pênalti sem confiança, a possibilidade de você perder é imensa. Eu sei porque eu já bati. Um dos traumas da minha vida foi um pênalti que eu fui bater quando era criança. Até hoje eu sonho com aquele pênalti. Eu devia ter uns 10 anos. Pênalti. Nosso time estava jogando com o melhor time da cidade. Pênalti a nosso favor. Eu era zagueiro central. O técnico falou: João vai bater. Eu já fui em desespero para a bola. Desesperado. Dei um bico e foi para fora. Agora, se eu tivesse ido com confiança, eu não estava preparado, era criança, aquilo foi demais para mim, né? Mas se eu tiver, eu marcaria aquele pênalti. Aliás, o bico passou rente à trave. Você viu como eu me lembro ainda. Deus fez o homem, isso é lindo, querido, se nós pudéssemos parar e meditar nisso. Deus fez o homem com uma essência. O meu destino está na essência, na minha essência. Deus já plantou em mim o meu destino. Quer dizer, Deus pôs no DNA de cada um de nós. Por isso que essa propensão para o êxito. Por isso que nos faz bem falar em êxito, vitória, sucesso. Porque esse é o teu destino. Isso que Deus planta, essa é a essência. Por que eu preciso crer nisso? Eu estou falando isso, e é importante nós nos alimentarmos disso, alimentar nossa alma, porque quando eu creio no meu potencial, creio não de forma pensamento positivo, mas quando eu linko o meu potencial com a realidade da criação que Deus fez. Quer dizer, o meu potencial está linkado com a criação, a minha essência é criada em mim por Deus. Deus já me fez assim. Eu vou ter segurança para enfrentar as frustrações da vida que se opõem ao meu potencial. E é isso que eu preciso. Você tem o potencial, mas a vida é dura. Nós encontramos resistências todos os dias. Não é em vão que tem o clichê de que nós precisamos matar um leão por dia, porque há uma resistência ao nosso potencial no dia a dia. E o que me faz ir adiante é a crença de que eu tenho um potencial para vencer. É o que me faz enfrentar as frustrações do meu casamento, na minha família. Quando eu vejo que meu filho ou minha filha não está realizando aquilo que eu vejo que ela deveria realizar, para ela ser feliz, eu continuo crendo, enfrentando, indo adiante, porque eu sei que o meu destino foi desenhado pelo Criador, para no fim dar certo. É essa fé. É essa fé que faz você vir à igreja, não desistir das coisas de Deus, não desistir da tua casa, não desistir de acreditar, vai dar certo, no fim vai dar certo. Essa deve ser a nossa fé. Quer dizer, Deus pôs essa essência humana. Eu sei que há acidentes, tragédias, que obstruem inevitavelmente, às vezes em algumas pessoas, esse potencial. Não dá para negar isso. Há acidentes, tragédias, doenças mentais, deficiências físicas, que vão, de certa forma, diminuindo o potencial das pessoas. Mas mesmo assim, dependendo de como a pessoa vive isso, dependendo das crenças que a pessoa vai desenvolvendo, ela pode não realizar como uma pessoa normal, mas dentro daquela limitação ela vai realizar o potencial dela. Por isso eu queria perguntar nesta manhã, o que nós temos cultivado? Qual potencial nós temos cultivado na nossa casa, na nossa família,
nos nossos relacionamentos. A reflexão que o Senhor deixa no nosso coração: o que eu tenho cultivado na minha casa, nos meus relacionamentos, com a minha mulher, com os meus filhos? Olha só a beleza que nós podemos construir, olha só o poder que nós temos. Potencial é poder, poder não é a realização, poder é aptidão para fazer. Poder é aptidão para transformar potencial em realidade. Nós temos isso. Você tem isso. Você precisa crer nisso. Você precisa sair desta manhã, desta igreja, com essa fé. Eu posso realmente construir algo muito melhor na minha. Mas já está bom, mas pode ser muito melhor. Amém? E é esse o projeto de Deus para nós. Queria ler um texto para nós terminarmos. Está lá em João. Porque Deus tem falado, é muito forte isso. Isso é verdade. O que nós estamos falando aqui é uma verdade profunda na nossa alma. João 15, Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ou seja, que não realiza o seu potencial conforme a essência de Deus, toda vara em mim que não dá fruto, Ele a tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Olha que tremendo. À luz disso que eu estou pregando, olhe para essa palavra. Toda vara em mim que não realiza seu potencial de ser uma bênção, de amar, de perdoar, de abraçar, de vencer, de ter coragem para lidar com os obstáculos da vida. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele atira e limpa, aleluia, toda aquela que dá fruto, para que dê. Quer dizer, Deus investe naquela que dá fruto. O texto está falando que Deus fica olhando para ver qual vara que vai dar fruto, e ali Ele põe a bênção dele. Permanecei em mim, diz o verso 4 de João 15, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver ligado no Senhor dos exércitos, assim também vós, se não estiverdes em mim. Tudo que nós precisamos é essa comunhão com o nosso Pai. Interessante, né? Que muitas vezes nós falamos: eu não sou nada. Nunca mais diga isso. Quando eu digo que eu não sou nada, eu desonro o meu Criador. Eu sou uma coisa tremenda, magnífica, linda de morrer. Fala para o teu irmão: você é lindo de morrer. Dê graças a Deus. Tenha fé na tua essência. Tenha fé no desenho de Deus. Tenha fé na criação, no Criador. É como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação, A essência de Deus. resta o teu esplendor, Aleluia. o som toda cor, seja louvor